Em 26 de abril de 1986, um relógio em Pripyat parou. Não era um defeito, mas o anúncio de que o tempo, como o conhecíamos, havia acabado para aquela cidade. A poucos quilômetros dali, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma força 400 vezes maior que a bomba de Hiroshima. Não houve cogumelo atômico. A morte veio em partículas invisíveis, carregadas pelo vento, que se espalharam por metade da Europa. O governo soviético tentou silenciar o desastre, mas a nuvem radioativa não conhecia fronteiras nem segredos de Estado. Em questão de horas, uma cidade inteira foi evacuada, seus moradores levados às pressas, sem saber que jamais voltariam para casa. Campos férteis se tornaram terras proibidas. Rios cristalinos, veias de veneno. Florestas vibrantes, cemitérios radioativos. E que começou como um teste de segurança falho, transformou-se no maior acidente nuclear da história, um evento que reescreveu a relação da humanidade com a energia atômica. As consequências foram imediatas: mortes, doenças, evacuações em massa. Mas o legado invisível se estende por séculos. Chernobyl não é apenas uma história de falha tecnológica, é um estudo de caso sobre a arrogância humana, segredos de Estado e a resiliência da natureza. E hoje, vamos cruzar a zona de exclusão, entender o que realmente aconteceu e o que ainda nos assombra nesse lugar onde o tempo parou. Você está prestes a entrar em um lugar onde a história não é contada apenas por livros, mas pelas cicatrizes invisíveis no solo, no ar e na memória de milhões. Aqui é o Curiosidades do Mundo Documentário, e hoje vamos desvendar Chernobyl, não como uma lenda distante, mas como um evento real que moldou a política, a ciência e a percepção humana sobre o poder. E se você busca compreender as profundezas de um dos maiores desastres da história, já deixa o seu like agora. Isso mostra para o YouTube que ainda existe gente que valoriza a verdade por trás dos mitos. Este não é um relato sensacionalista. Vamos mergulhar nos fatos, nos erros que levaram à catástrofe, nas consequências imediatas e no legado de longo prazo que ainda hoje ressoa em nossa sociedade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossa série sobre os eventos mais impactantes do planeta. E escreve aqui nos comentários de qual país e cidade você está assistindo. Quero ver até onde a história de Chernobyl alcança. Prepare-se para uma jornada que vai além das ruínas e do silêncio de Pripyat. É uma jornada sobre o que acontece quando a tecnologia encontra a falha humana e a natureza cobra seu preço. Para entender Chernobyl, é preciso voltar à União Soviética dos anos 80, uma potência nuclear que priorizava a produção energética acima de tudo. Tipo usado em Chernobyl, era uma peça-chave nesse plano, projetado para produzir energia e plutônio para armas. Diferente dos reatores ocidentais, o RBMK tinha um design com coeficiente positivo de vácuo. Isso significa que, se a potência caísse, a água se transformava em vapor, e esse vapor, em vez de frear a reação, a acelerava ainda mais. Era como um carro que, ao invés de frear quando você tira o pé do acelerador, ganha mais velocidade. Uma bomba relógio embutida. As barras de controle, usadas para parar a reação, também tinham um defeito crítico: suas pontas de grafite. Ao serem inseridas, elas primeiro empurravam o combustível, aumentando a reação por alguns segundos antes de realmente freá-la. A equipe de Chernobyl não estava totalmente ciente desses perigos, ou foi instruída a ignorar protocolos em nome da produção. A falta de transparência e a cultura de sigilo eram endêmicas no sistema soviético. Essa combinação de um design inerentemente instável e uma cultura de negligência preparou o palco para o desastre iminente. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator 4 estava passando por um teste de segurança para simular uma falha de energia. A ideia era verificar se as turbinas, ao desligarem, gerariam energia suficiente para manter os sistemas de emergência funcionando até os geradores a diesel entrarem em ação. Mas a equipe cometeu uma série de erros críticos, desativando sistemas de segurança e violando protocolos. Eles operaram o reator em uma potência perigosamente baixa, tornando-o instável e suscetível ao coeficiente positivo de vácuo. Em 23:4, o engenheiro Leonid Toptunov pressionou o botão AZ5 de parada de emergência para desligar o reator. Mas as barras de controle com pontas de grafite, em vez de parar, causaram um pico de potência ainda maior. A reação em cadeia se tornou incontrolável.
Em milissegundos, a potência do reator saltou para 100 vezes o seu limite. Duas explosões massivas, uma de vapor e outra de hidrogênio, destruíram o reator, arremessando a tampa de 2.000 toneladas pelos ares. O grafite do núcleo pegou fogo e o reator, sem contenção, expeliu material radioativo diretamente para a atmosfera. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo alarme, enquanto o mundo, por horas, permanecia na ignorância. A explosão em Chernobyl não foi um evento isolado, foi o início de uma batalha contra um inimigo invisível e letal, a radiação. A nuvem radioativa, carregada de isótopos como césio-137 e iodo-131, se espalhou rapidamente, atingindo a Ucrânia, Bielorrússia e grande parte da Europa. Os primeiros a responder foram os bombeiros da usina e da cidade de Pripyat, que combateram o fogo sem saber a dimensão do perigo. Muitos morreram nas semanas seguintes, vítimas da síndrome aguda da radiação, com seus corpos se desintegrando por dentro. E cerca de 116.000 pessoas foram removidas da zona de exclusão inicial, levando apenas o essencial, acreditando que voltariam em breve. Em Pripyat, a evacuação só começou 36 horas após o acidente, dando tempo para que a população absorvesse doses perigosas. E só liquidadores, militares, mineiros, engenheiros, somaram mais de 600.000 homens, enviados para conter a catástrofe. Eles construíram o primeiro sarcófago sobre o reator destruído, trabalharam na remoção de detritos radioativos e descontaminação. Muitos desses heróis sacrificaram sua saúde e suas vidas, sofrendo de doenças crônicas e cânceres anos depois. O preço imediato foi alto, 31 mortes diretas, mas o número de vítimas indiretas e a extensão do sofrimento só seriam compreendidos décadas depois. O desastre de Chernobyl deixou uma marca indelével não apenas na história humana, mas também no meio ambiente, criando uma paisagem de beleza assustadora e perigo invisível. A zona de exclusão, uma área de 2.600 km² ao redor da usina, permanece inabitável para humanos por dezenas de milhares de anos. A Floresta Vermelha, uma área de pinheiros que absorveu grande parte da radiação inicial, morreu e ficou com uma coloração avermelhada. Embora a vida selvagem tenha retornado, com lobos, ursos e alces repovoando a área, os efeitos da radiação ainda são visíveis. Estudos mostram mutações genéticas em plantas e animais, como aves com albinismo parcial e menor expectativa de vida. Para os humanos, o impacto mais conhecido foi o aumento dramático de câncer de tireoide em crianças, devido à absorção de iodo-131. Milhares de casos foram registrados, exigindo cirurgias e tratamentos contínuos, um fardo pesado para as famílias e os sistemas de saúde. Além do câncer de tireoide, houve aumento de leucemias, catarata e problemas cardiovasculares em populações expostas. A contaminação do solo e da água ainda é um desafio, com isótopos radioativos se movendo lentamente pela cadeia alimentar. Chernobyl se tornou um laboratório natural para estudar os efeitos da radiação em longo prazo, um lembrete sombrio do poder destrutivo que a humanidade pode liberar. Chernobyl não foi apenas um desastre nuclear. Foi um catalisador que forçou uma reavaliação global da energia atômica e da governança. A tentativa inicial da URSS de ocultar a verdade abalou profundamente sua credibilidade, acelerando a glasnost e, eventualmente, a queda do regime. Politicamente, o acidente gerou uma onda de protestos antinucleares em todo o mundo, levando países como a Alemanha a repensar e, mais tarde, abandonar a energia nuclear. E, cientificamente, Chernobyl impulsionou a criação de novos padrões de segurança e aprimoramentos no design de reatores. A Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, e a Associação Mundial de Operadores Nucleares, ONU, fortaleceram seus papéis de supervisão e troca de informações. Reatores modernos incorporam sistemas de segurança passivos e coeficientes de reatividade negativa que desligam automaticamente em caso de falha. A construção do novo sarcófago, New Safe Confinement, sobre o reator 4, uma maravilha da engenharia, é um testemunho do compromisso global com a segurança. E socialmente, o desastre mudou a percepção pública sobre o risco nuclear, tornando as comunidades mais vigilantes e exigentes. Chernobyl também se tornou um símbolo da resiliência da natureza, com a vida selvagem prosperando na ausência humana, apesar da radiação. O legado de Chernobyl é um lembrete constante de que o poder da tecnologia exige responsabilidade máxima, transparência e uma cultura de segurança inabalável. Esse acaba de testemunhar, através da história, a força devastadora de um erro que marcou uma geração e redefiniu a relação da humanidade com a energia atômica. De Pripyat,
a cidade fantasma, aos corredores do poder soviético, Chernobyl nos ensinou que a verdade, por mais que se tente esconder, sempre encontra seu caminho. Este desastre não é apenas um capítulo sombrio na história. É um alerta contínuo sobre a responsabilidade que acompanha o poder da tecnologia e a importância inegociável da segurança. Essa jornada por Chernobyl fez você refletir? Deixe o seu like agora. Isso diz ao YouTube que este tipo de conteúdo, que busca a verdade e aprofunda o conhecimento, merece ser visto por mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos documentários que desvendam os mistérios e as lições do nosso mundo. E escreve aqui embaixo de que país e cidade você está assistindo e qual outro grande desastre você gostaria de ver explorado. Obrigado por ter permanecido até o fim, enfrentando as verdades incômodas de Chernobyl. Sua curiosidade é a luz que nos guia em busca de um futuro mais consciente. Até o próximo mistério.